Aí, voltamos. Para gravar primeiro, né? Deixa eu abrir o material. Pronto. Então, o que a gente vai estudar agora é compostos carbonílicos 2. A gente vai estudar compostos carbonílicos 2, reações no carbono alfa-acarbonila. Tá? Essa aula é a mesma aula que eu dou para o pessoal do curso de farmácia. Tá? Então, algumas coisas aqui vão estar muito avançadas para vocês, outras coisas vão estar, né, no nível de vocês. O que for muito além do nível de vocês, eu vou pular. Tá? O que for no nível de vocês, eu vou explicar. Mas é o mesmo material que eu utilizo para explicar, né, as reações do pessoal de farmácia. Tá? Deixa eu pegar aqui o anoteiro, né, o sistema de anotação, porque a gente vai precisar dele. Então, vamos começar. Primeiro, o que a gente tem que saber de uma carbonila? O que a gente precisa saber sobre os compostos carbonilados? O que é um composto carbonilado? Um composto carbonilado vai ser todo aquele composto que tiver uma dupla ligação com o oxigênio. Isso é um composto carbonilado. Tá? E o que é um composto carbonilado? É sempre um composto que tem um carbono ligado duplamente a um oxigênio. Tá? No caso aqui, isso. No caso aqui, a gente tem, no lado esquerdo, nós temos um aldeído, e no lado direito, nós temos uma cetona. Mas todos eles são exemplos de compostos carbonílicos. Mas são tipos de carbonilas diferentes, tá? Uma coisa que vocês precisam saber também é das proteções estéricas, tá? Que a gente vai utilizar muito, que vocês vão estudar muito a partir de agora, as proteções estéricas. O que é uma proteção estérica? Imagine o seguinte, imagina, propriamente dito mesmo, imagina que o que você vai trabalhar? Primeiro, vamos trabalhar com alguns termos, algumas nomenclaturas. O composto orgânico que você vai realizar a reação orgânica, nós chamamos ele de substrato ou amostra. Todo composto orgânico que nós vamos fazer a reação, nós chamamos ele de substrato ou de amostra. Tá? Isso tem a Então, ver com o substrato da enzima? isso tem a ver bastante com o substrato de enzima, isso tem a ver bastante com o substrato de... Porque a maioria desses produtos aqui, esse aldeído, essas cetonas, são extraídos de plantas, são extraídos de animais, né? Recomendo muito que vocês assistam e depois pesquisem, né? Um filme e uma série. O filme é O Perfume, a história de um assassino. Ele é clássico, né? Provavelmente a professora de português ou professor de literatura de vocês deve ter passado. Se não, fica de indicação aqui para vocês assistirem. Perfume é a história de um assassino que tem o filme, né? Esse filme é de 2000 e alguma coisa, e tem a série na Netflix que também é Perfume, né? E só contando aqui uma história meio que por cima, o personagem principal ele produz perfume através da essência da pele das pessoas. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas, por exemplo, um perfume ou um creme, ele vai ter uma fragrância diferente no corpo de cada um. Então, o Diego utiliza um perfume X. Se ele pega se o David pegar esse mesmo perfume X e ele usar com ele, a fragrância no corpo dos dois vai ser diferente. Por quê? Porque Caramba, estranho. sim, esse óleo essencial, ele vai se ligar de forma diferente à pele do Diego e vai se ligar diferente à pele do David. E ele tem um aldeído ali, né, que vai causar um tipo de interação intermolecular bem interessante também. Então, Ele se liga de forma diferente
aquele papelzinho de mostra lá nas lojas de perfume? Isso, por exemplo, quando você vai comprar o perfume, que a vendedora, o vendedor borrifa num papelzinho e te entrega. Você aspira ele, ele tem uma fragrância. Na hora que você chega na sua casa e você usa, a fragrância é diferente. Ou ela é mais forte ou ela é mais fraca. Porque a interação intermolecular do composto, né, do composto orgânico em específico, é diferente do composto, da interação desse mesmo composto na sua pele. Né? Existe uma diferença muito grande. A interação intermolecular entre a celulose, por exemplo, é bem mais fraca em alguns pontos do que a interação intermolecular com a pele, que a pele é uma proteína, né? Então, existem algumas diferenças. Quando você vai trabalhar com perfume, né, o químico orgânico que vai trabalhar com perfume, ele tem que trabalhar sabendo que existe uma série de compostos para produzir um perfume em específico, que a gente chama de notas. Você ouviu falar assim, principalmente o pessoal que gosta de se amostrar, ele fala, este café tem uma nota, um aroma de não sei o quê. Isso é o que um químico orgânico faz num laboratório de preparo de perfumes, né? O químico perfumista. Aqui no Brasil só existe uma universidade que oferece o curso de perfumista, que é a Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. E a primeira disciplina deles, eu gosto bastante de perfumes, eu fui dar uma olhada e não é nem uma graduação, é um mestrado em perfumista. A primeira graduação deles é detecção de aromas e qualidades. Você tem a primeira matéria, né, a primeira prova é você diferenciar uma das 200 fragrâncias que você tem. Então, existem 200 notas de fragrância. Você tem que diferenciar cada uma delas. Essa foi a primeira prova que eu vi. Meio que eu descrencei depois que eu vi isso, meio que eu descrencei, né? Mas o curso é muito bom. Então, eu recomendo para vocês assistirem depois a série e o filme Perfume. A série, ela dá uma visão mais policial. O filme dá uma visão mais química, né? Então, eu recomendo que vocês assistam o filme de uma forma mais fácil, né? Para vocês entenderem. Mas voltando ao conceito lá atrás. O que é um impedimento estérico? Impedimento estérico literalmente é a dificuldade que eu tenho de acontecer uma reação. Existem dificuldades. Toda reação vai ter um impedimento. Toda reação vai ter um tipo de impedimento. Só que algumas reações têm um impedimento maior e outras reações vão ter um impedimento menor. Então imagine o seguinte, ó, vamos imaginar vamos olhar, imaginar não, vamos olhar para esse aldeído aqui e vamos imaginar quais são os impedimentos estéricos que ele tem. Ele tem dois impedimentos estéricos. Dessa estrutura todinha de carbono aqui e de um hidrogênio. Ou seja, qualquer coisa que for para reagir com esse aldeído vai ter que vencer ou uma barreira de carbonos ou uma barreira de hidrogênio, de um hidrogênio. Vocês acham que ele vai tentar vencer qual barreira? De carbonos? Não, porque de hidrogênio, por causa do tamanho. Lembra do tamanho do hidrogênio para o oxigênio? Ó, esse é o carbono, esse é o hidrogênio, olha o tamanho. Agora imagina, 3 carbonos assim e um hidrogênio. Quem que vai ter o tamanho maior? Carbonos. Então, eles vão ser um impedimento estérico maior. Então, sempre que uma reação for ocorrer, ela vai tentar se caminhar para um local que tem menor impedimento estérico. Agora, vamos comparar. Entre esse aldeído e essa cetona, quem é que tem o maior impedimento estérico?
Acetona? Na Cetona? verdade, É cetona. Olha o tamanho desse impedimento. Ela tem uma barreira do lado de cá com 4 carbonos e uma barreira do lado de cá com um carbono. Né? É como se fosse assim, ó. A cetona está aqui no meio e tem carbono desse lado e carbono desse lado aqui, bloqueando. Né? Então é muito difícil você chegar aqui dentro. Tá? E em comparação ao aldeído, tem carbono desse lado e tem hidrogênio desse lado aqui. Então ela está mais desimpedida. Então ela está menos protegida. Essa carbonila, né? Esse carbono que está aqui no centro, está mais desprotegido. Então as reações são mais fáceis nesse composto. Eu estou só comparando compostos, tá? Então sempre que você for pensar numa reação química, pensa na questão do impedimento. Se aquela carbonila está muito impedida ou pouco impedida. Tá? Agora, falando mesmo a questão de acidez. Todo composto orgânico ele é um pouco ácido, né? Mas quão ácido que ele é? Né? A gente pode falar do grau de acidez do composto pela quantidade de hidrogênios que estão ligados ao carbono que está ligado ao oxigênio. Então, olha aqui, ó. Nesse aldeído, eu tenho um hidrogênio ligado nesse carbono e esse carbono está ligado a esse oxigênio. Nessa cetona, eu tenho um carbono que está ligado ao outro carbono e esse carbono está ligado ao hidrogênio. Agora, em comparação de acidez, quem seria o mais ácido? O aldeído ou a acetona? acetona. Aliás, o. É, acetona. Ó, É o aldeído. O o aldeído. aldeído. Porque É, o aldeído. Tem três esse, hidrogênios. isso, esse carbono aqui, ó, ele não está ligado diretamente ao hidrogênio. Ele está ligado a um carbono e esse carbono está ligado ao hidrogênio. Então, se eu for comparar esse aqui com esse daqui é mais ácido do que esse. Tá? Vamos repetir? Então, vamos repetir. Aqui, nessa primeira parte aqui, eu descrevi para vocês dois eventos muito importantes. O primeiro, que a gente chama de impedimento estérico. Quanto maior a quantidade de átomos em volta da carbonila, mais impedida ela vai ser. Se eu tiver se for uma comparação entre hidrogênio e carbono, o hidrogênio vai impedir menos a carbonila do que o carbono. Então, se eu for comparar esse aldeído com essa cetona, esse aldeído está menos impedido do que essa cetona, que está mais impedida. É como se fosse mesmo um muro, né, em volta da carbonila. E eu falei de acidez. Vai ser mais ácido toda aquela estrutura, todo aquele hidrogênio que estiver ligado diretamente ao carbono, aonde está ligado o oxigênio, ou seja, o carbono da carbonila. Então, se eu for comparar o aldeído com essa cetona, esse aldeído tem um hidrogênio ligado na carbonila. Já essa cetona, eu não tenho um hidrogênio ligado na carbonila. Eu tenho um carbono que tem 3 hidrogênios e esse carbono que está ligado na carbonila. Então, se for em grau de acidez, esse aqui é mais ácido do que esse. Tá? Mas aqui é só um detalhe que eu estou passando para vocês que vai ser útil lá na frente. Tá? Isso aqui não precisa decorar. Agora, o que você precisa lembrar é impedimento.
Impedimento estérico é uma coisa que vocês precisam muito lembrar. Vocês não podem esquecer. Posso passar para frente? Pode. Pode? Então vamos lá. Então, ó, nós temos aqui a carbonila, nós temos aqui um exemplo de uma cetona. Por que é um exemplo de uma cetona, professor? Observa aqui, ó, que eu tenho um carbono secundário ligado a um oxigênio. Então, esse carbono secundário ligado a um oxigênio forma uma dupla ligação, então a gente aqui tem uma cetona. Aqui a gente tem um exemplo do MET-ET-PROP-BUT, a gente tem o 2-butanona, um exemplo da 2-butanona. Aí, a pergunta que não quer calar é, como que essa cetona se torna um enol? Ou como que o enol se torna uma cetona? É muito simples. Ocorre da seguinte maneira. Uma base extremamente forte, ou um ácido extremamente forte, vai abstrair um hidrogênio beta. Né? Esse aqui é o hidrogênio. Esse aqui é o carbono alfa, que está do lado da carbonila, e nós temos o carbono beta, que está logo depois. A base muito forte ou o ácido muito forte vai abstrair um hidrogênio alfa. Ele abstraiu o hidrogênio alfa, o que vai acontecer? Eu vou romper a ligação carbono-hidrogênio, então esse carbono vai ficar com uma carga negativa. O que vai acontecer? Essa carga negativa, para esse carbono ficar estável, ele vai jogar a carga negativa para dentro da ligação entre carbonos. Ele vai fazer isso aqui, ó. No momento que ele jogar essa ligação para dentro, esses elétrons para dentro, o oxigênio que estava com carga negativa, que estava estável com uma dupla ligação, rompe-se a ligação dupla que ele tem. E aí a carga negativa vai para o oxigênio. E aí aquele hidrogênio que foi abstraído pela base ou pelo ácido, o oxigênio arranca esse hidrogênio de novo da base ou do ácido e volta esse hidrogênio para a estrutura. Então aí no caso eu vou ter um enol. Não se preocupe, eu vou detalhar, tá? Vai ter bem detalhado isso. Vocês vão fazer esse exercício aqui para mim e vão me entregar, tá? Eu quero que vocês coloquem os compostos em ordem crescente de acidez, tá? E não precisa usar termos muito complexos. Vocês vão observar os compostos, né? E vão me falhar, ou a língua presa que vocês vão me falar. Quem que é mais ácido? Senhor. Pois é. Quem que é mais ácido e quem é menos ácido? Não precisa explicar por quê, tá? Então esse é o primeiro exercício que vocês vão fazer para mim, tá? Essa parte aqui a gente pode pular. E agora a gente entra em tautomerismo, né? Eu vou agora descrever detalhadamente aquela reação que eu mostrei ali atrás para vocês. Então a gente tem o tautomerismo cetoenólico ou aldocetônico. Não, enocetônico, perdão. Estou já falando do outro. O que é esse tautomerismo cetoenólico ou enocetônico? É o seguinte, uma cetona pode se tornar um aldeído. Perdão. Uma cetona pode se tornar um enol. E um enol pode se tornar uma cetona, dependendo do que está reagindo. Então, se eu estiver reagindo uma base com um enol, eu transformo numa cetona. Se eu estiver reagindo uma cetona com um ácido, eu transformo em um enol. Mas como que a gente faz isso? Eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então, o acetona e o enol são isômeros constitucionais e a gente chama eles de tautômeros, né?
Em relação ao equilíbrio, aí a gente trabalha com equilíbrio. Quem tem mais equilíbrio? Quem fica mais em situação de equilíbrio? Observa aqui, ó. Se a gente for observar, isso aqui são dados experimentais, né? O que acontece? A cetona, ela é muito mais estável do que o enol. Tanto é que o equilíbrio se desloca para a formação de cetona em vez da formação de enol. Por quê? Eu já falei isso. Vamos ver se vocês lembram. Por que isso acontece? Uma pergunta. Por que que a formação de cetona é muito mais favorecida do que a formação de um enol? Essa não tem resposta. Não? Não. Quais tipos de átomos que eu tenho tanto na cetona quanto no enol? Quais são os tipos? São três. Quem são eles? C, O e H. Carbono, oxigênio e hidrogênio. Muito bem. Agora, se a gente for pensar em questão de eletronegatividade, quem é mais eletronegativo? Hidrogênio, carbono ou oxigênio? Oxigênio? O oxigênio ele é mais eletronegativo. O que é eletronegatividade? Eletronegatividade é aquela tendência que o elemento tem de atrair elétrons para si em uma ligação. Então, o oxigênio tem essa tendência muito maior do que os outros dois átomos, né? Do que carbono e do que hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a seguinte questão. A ligação dupla, ela não é tão estável, a ligação dupla entre carbonos, ela não é tão estável do que a ligação carbono-oxigênio. Então, a ligação do carbono com o oxigênio, a ligação dupla entre os dois, é muito mais estável do que a ligação dupla carbono-carbono. Então, pela ligação dupla entre carbono-carbono ser muito mais instável, a formação da cetona é muito mais favorecida do que a formação do enol. A mesma coisa vai ser para o aldeído. A formação do aldeído vai ser muito mais favorecida do que a formação do enol. E isso a gente também pode olhar pela força de ligação. Dá uma olhada na força de ligação do carbono-oxigênio e dá uma olhada na força de ligação do carbono-carbono. Né? É muito mais favorecido a ligação carbono-oxigênio. Ok? Ok. Até aqui estamos tudo bem? Dúvidas? Não. Sim? Sim. Valéria, o seu microfone está um pouco longe da sua boca. Não, sou pior que não. Esse microfone está com algum problema, por causa que eu falo perto e os professores não escutam. Então vamos adiante. Ah, existe também uma possibilidade muito fácil de ocorrer, que é a interação, o tautômero pode formar duas funções ao mesmo tempo. Você pode formar no caso, se ele tiver, né, duas funções carbonílicas, ele pode formar uma cetona e um enol ao mesmo tempo. Mas isso é uma fração muito pequena, tá? Muito pequenininha, mas isso é possível ocorrer, tá? Isso aqui também a gente vai estudar mais para frente. E agora
vem a parte da reação. Então, presta atenção na reação, que ela não é tão complicada assim, tá? E lembre-se que eu vou falar agora. Toda reação orgânica é como se fosse uma receita de bolo. Toda reação orgânica é igual a uma receita de bolo. Só vai mudar o ingrediente, os ingredientes. Mas o mecanismo é tudo a mesma coisa. Tá? Então eu vou mostrar agora, para encerrar nossa aula, eu vou mostrar para vocês a reação da cetona com uma base. E eu vou passar para vocês um segundo exercício da aula de hoje. Eu vou dar para vocês um composto e eu quero que vocês façam a reação tautomérica nesse composto. Tá? Mas isso é para cá. É para vocês fazerem e me entregarem segunda-feira. Tá? Na segunda-feira eu mostro para vocês a reação com ácido. Então agora com base, segunda com ácido. Tá? Qual ácido, professor? Qualquer ácido. Qual base, professor? Qualquer base. Não importa. Tá? Novamente, eu vou mostrar para vocês a receita do bolo. O que vai modificar depois é só os ingredientes. Se você souber a receita do bolo, o restante, ó, você sabe de boa. Então vamos começar pela base. Presta atenção. Eu tenho essa cetona aqui e eu quero transformar ele num enol. O que eu preciso fazer? Vou fazer pela reação de uma reação básica. Eu vou transformar essa cetona em um enol usando uma base forte, muito forte. O que vai acontecer? Essa base muito forte, ela vai interagir com esse hidrogênio alfa. O que é o hidrogênio alfa? O hidrogênio alfa está ligado àquele carbono mais próximo da carbonila, aquele carbono que está ao lado da carbonila, tá? Ele vai ser o meu hidrogênio alfa. Então, a base abstrai um hidrogênio da carbonila, desse carbono alfa, e a ligação carbono-hidrogênio é rompida. No momento que a ligação carbono-hidrogênio é rompida, esse carbono recebe um par de elétrons. Então acontece isso aqui. Ou seja, esse carbono está faltando uma ligação para ficar estável. Então ele está com carga negativa ali. Tá? Então, repassando. A base retira um hidrogênio do carbono alfa, e no momento que ele retirar esse hidrogênio do carbono alfa, esse carbono ele vai ficar com elétrons. Esse carbono com elétrons não é tão estável, então o que ele faz? Ele forma uma dupla ligação com o carbono mais próximo. Então ele faz isso aqui, ó. Esse par de elétrons que estava aqui forma a ligação entre os carbonos, então aqui vai ficar com uma ligação dupla. No momento que aqui formar uma ligação dupla, o que vai acontecer com a ligação dupla que existia entre o carbono e o oxigênio? É rompida. Rompeu a ligação. O que vai acontecer? Esses dois carbonos aqui embaixo vão ficar com dupla ligação, e esse oxigênio aqui vai ficar sem uma ligação, ou seja, a carga negativa que estava nesse carbono passa para o oxigênio. Essa base que tirou um hidrogênio aqui, ela não virou uma água? Não virou OH, mas H não fica H2O? Sim. O que esse oxigênio vai fazer? Esse oxigênio que está faltando uma ligação, ele vai atacar a água, tirando um hidrogênio. Quando ele tira um hidrogênio, a ligação oxigênio-hidrogênio da água se rompe e eu tenho uma formação desse enol. Pronto. É isso.
eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar um print dessa tela aqui. E eu vou mandar para vocês. Porque é justamente isso aqui que nós vamos utilizar para você, que vocês, né, vão utilizar para fazer a atividade de hoje. Professor, mas eu não consegui decorar o mecanismo. Vocês vão fazer a reação hoje. Fazendo essa reação, eu dou minha cara a tapa. Vocês vão conseguir pegar esse mecanismo, passo a passo nele. Tá? Então, o que vocês vão fazer para hoje? Para mim, o exercício número 1, que é para você colocar em ordem de acidez. E o exercício 2, que você vai pegar aquele print que eu vou colocar no sala de aula. E, utilizando aquele print, vocês vão fazer uma reação com uma cetona que eu der para vocês ali. Ou um aldeído. Eu vou colocar os dois. Um aldeído e uma cetona. Ok. Professor, e aquele outro exercício que o senhor passou sobre isomeria? Aquele outro exercício que eu passei sobre isomeria, eu já estou recebendo ele. Podem mandar. Todos são para qual dia? Para que dia? Você pode mandar todos até segunda-feira. Você vai abrir lá, professor, o link para mandar? Eu vou abrir. No mesmo link que eu for colocar o exercício da aula de hoje, você pode postar o exercício da aula de hoje e aquele de isomeria. Ok. Tá bom? Amados, dúvidas? Não. Não? Não. Então, até segunda-feira. Bom final de semana e bom Falou. trabalho para vocês. O senhor também. Obrigado, professor. Tchau. Tchau. Tchau.